Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o texto que eu coloquei em anexo. Falo um pouco, novamente, sobre a questão do conceito e o partido arquitetônico e a relação especificamente com a paisagem, né? Tanto com a paisagem da cidade quanto com o entorno. E eu tô falando isso de novo por quê? Né? A gente fez alguns atendimentos, eu fiz o exercício na aula passada para que vocês falassem um pouco sobre o conceito e o partido arquitetônico do projeto de vocês. E aí eu senti a necessidade da gente comentar um pouco de uma maneira geral o que vocês estão pensando e como a gente pode, de repente, melhorar ou aprofundar os conceitos que vocês estão trabalhando, trazer outros elementos para que os projetos sejam pensados de uma forma ampliada, né? Acho que é uma boa palavra, de uma forma mais ampla, né? Compreender o que essa arquitetura pode trazer mais elementos do que o que vocês estão trabalhando, tá? O que eu percebi é que alguns projetos ainda estão partindo dessa ideia dos ambientes, né? Vocês estão pensando muito ainda em como organizar essa residência a partir dos ambientes internos, a partir das funcionalidades, a partir do tamanho dos quartos e o que eu queria era que vocês pensassem, claro que isso é um elemento importante, mas o foco desse trabalho, e por isso não existe a exigência de que vocês delimitem os ambientes, é que vocês pensem um pouco mais enfaticamente na volumetria. Tá? Eu estou percebendo que as volumetrias que vocês estão chegando, a maioria delas está seguindo uma volumetria meio simplista, meio de caixa de vidro, e muitos alunos estão indo por esse caminho da caixa de vidro. E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem com esse primeiro exercício de projeto, que a gente saia um pouco desse conceito de caixa de vidro, né? Eu já falei para vocês e vou insistir novamente que vocês tomem cuidado com a caixa de vidro, tá? A gente mora no Brasil, a gente trabalhar com esse vidro de forma indiscriminada. O que eu quero dizer indiscriminada? Eu considero que as minhas aberturas, ou mesmo todo o meu fechamento externo, seja através de um grande pano de vidro, né? E aí como é que fica a questão da insolação? Como fica a questão da ventilação? Como fica essa questão do conforto ambiental? Vocês ainda não tiveram essa disciplina de conforto ambiental, mas, né, precisa ser levado isso em consideração. Como vai ser a incidência do sol, né? Então, muito preocupado com onde está a orientação dessa residência em relação ao sol, ao nascer do sol, né? E como que o sol vai estar entrando nessa residência. E aí, ainda, voltando na questão do conceito, esse texto que eu disponibilizei para vocês é para que vocês pensem um pouquinho, ajude vocês a pensarem de uma forma mais abrangente. Por exemplo, tem uma parte no texto em que o Niemeyer diz o seguinte, que quando ele introjetava todas as questões de partido arquitetônico, de programa de necessidades, do entorno, do terreno, ele ficava com todos esses elementos dentro de si e ele já imaginava, né? Ele imaginava a obra pronta, ele se imaginava como se ele estivesse percorrendo a obra pronta, né? E aí, eu acho que é esse desafio que vocês precisam se colocar. Por quê? Porque eu fiz alguns atendimentos e alguns alunos tiveram dificuldade até de imaginar como que a pessoa sobe a escada, como que a pessoa chega no andar de cima, como que essa escada se estabelece e articula esses espaços. Então eu percebi uma dificuldade de imaginar esse objeto volumétrico, né? E aí foi a minha exigência de que hoje vocês tenham pronto pelo menos um corte, se não tiver um corte, a volumetria, né? Vocês precisam entender como esse objeto arquitetônico está funcionando, como funciona essa estrutura de forma acabada, porque a gente projeta em planta e a gente vai ficando muito
preso nessa ideia de projetar através de plantas e a gente vai esquecendo de entender o objeto arquitetônico como um todo, né? Como esse objeto. Essa questão de você ter esse objeto arquitetônico pronto. Eu gostaria que vocês, mesmo alguns alunos me perguntando sobre a maquete, eu gostaria que vocês pensassem a maquete como esse momento também de experimentação dessa volumetria, desse objeto arquitetônico. Imagine também, além das questões de relação com o terreno, de quem está dentro do projeto olhando a paisagem, de quem está vivenciando esse espaço, as relações entre jardim e o espaço construído, pensem também nesse projeto como esse objeto estético, esse objeto volumétrico de quem está vendo a partir da rua, né? O que é esse objeto, o que esse elemento vai contribuir para essa paisagem urbana, né? O que é esse elemento arquitetônico? O que o meu projeto contribui para a paisagem da cidade? Será que isso vai gerar curiosidade? Esse texto também ele fala de um elemento surpresa, que um dos elementos que a arquitetura pode trabalhar é o elemento surpresa. O que é esse elemento surpresa? Né? Eu acho que isso é algo que, se vocês repararem nos projetos de arquitetura, que a gente geralmente marca a gente, que a gente reconhece como interessante, aquilo fica registrado tanto na nossa vivência quanto na nossa memória, são projetos que trazem esse elemento surpresa. Né? O texto traz o conceito de elemento surpresa do Gordon Cullen, eu acho que vocês já devem ter estudado, ou estão começando a estudar em urbanismo. O Gordon Cullen ele faz uma análise da paisagem, dos elementos da cidade, né? E um dos elementos é esse elemento surpresa. O que é esse elemento surpresa? É quando a gente se depara com algo que a gente não estava esperando, né? É quando a gente se depara com uma forma, com um espaço, com uma visual, um material, um objeto, algo que não estava sendo aguardado, né? Inesperado. Isso, esse elemento que nos tira do lugar comum, né? Nos desperta esse interesse, nos desperta a curiosidade, nos tira do nosso momento de costume, né? Então eu queria que vocês pensassem também nesses elementos do projeto de vocês. É o momento de vocês experimentarem o projeto, né? O que é esse elemento surpresa? O que é esse elemento que quando eu olho, as pessoas vão querer falar, nossa, mas o que será que essa pessoa projetou, né? Como isso para em pé? Ou como eu entro? Ou como isso se articula? Que se a pessoa passar da rua, por exemplo, vai olhar aquela obra e vai ficar imaginando, nossa, como será que aquilo foi construído? O que será que tem ali dentro? Como será que as pessoas moram naquele espaço? Né? Muitos dos projetos de vocês a maioria dos projetos que vocês apresentaram de trabalho com relatos, tinham essas questões, né? Vamos pensar, por exemplo, falando de alguns que são mais como fala? Que causaram maior impacto. Por exemplo, a casa do Frank Lloyd Wright. Né? Ali tem vários fatores surpresas. Né? Primeiro que a gente está numa paisagem densa e aquele objeto surge, inesperado. E aí a gente olha aquilo e fala, como aquilo foi construído? Né? As obras do Butch também, do Angelo Butch também, trazem essa sensação na gente de como aquilo para em pé. Esse é o elemento surpresa que nos causa estranheza, que nos tira do lugar comum, que nos desestabiliza. Eu olho para aquele projeto e fico imaginando como aquilo para em pé, como eu subo, como eu desço, onde é o quarto, onde eu durmo, né? Como que aquilo pode ser uma casa, quais são os espaços que me colocam disponíveis para eu utilizar, porque quando eu olho aquele objeto eu não consigo compreender de forma tão direta. Aquilo precisa que eu faça um exercício de entendimento daquele projeto. Esse é o elemento surpresa, esse é o elemento de inquietação, de curiosidade, né? São elementos que ficaram marcados para vocês, né? E eu queria que vocês tentassem incluir esses elementos nos projetos de vocês. Quando eu simplesmente faço um cubo, por exemplo, que projeto que era um cubo?
o projeto Casa 4x4 do Tadao Ando, ou mesmo o Kikutake, né, com aquela casa dele que era quadrada. Agora, se vocês observarem, mesmo aquela casa do Kikutake, que era um retângulo, ela estava suspensa por 4 pilares iguais. Então é uma forma não habitual, a gente não está acostumada a ver aquele tipo de forma, né, aquele tipo de estrutura, os pilares deslocados, um ambiente quadrado, todo simétrico, né, sem paredes internas. Então tudo isso desestabiliza a gente. No projeto 4x4 do Tadao Ando, também a gente tem aquele elemento deslocado em cima, dá uma sensação de instabilidade, parece que aquilo vai causar vai estar fora da estrutura, né? Como ficam todos esses elementos surpresas, esses elementos que nos tiram do senso comum, nos deixam inquietos, né? Gostaria que vocês pensassem nisso também dentro do projeto de vocês, e isso muito conectado na questão da volumetria, né, na questão das formas geométricas, se o projeto de vocês é com curvas, se o projeto de vocês é com retas, né, se o projeto de vocês é um bloco, ou esse bloco tá pendurado, ou esse bloco tá enterrado, né, como que eu trabalho esses elementos também enquanto um objeto, não só como ambientes de quarto, sala, cozinha, lavabo, né, a gente está abolindo esses ambientes justamente para ter essa liberdade de que vocês pensem mais no objeto arquitetônico, na volumetria arquitetônica, certo? Então era isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho mais com o texto que eu disponibilizei, tá? E é isso, espero ter ajudado, e qualquer dúvida sobre o que vocês estão pensando, sobre alguma parte que está mais travada, se é por ali que a gente vai ou por aqui, eu estou disponível para tirar essas dúvidas, ok? Então vamos lá.